E aí, pessoal? Me expliquem como vocês... Não, estou te pedindo, por favor. Esse ali tem triângulo. Faces triangulares. Esse aqui ele tem faces iguais. Esse outro aqui são quadrados, né? De retângulos. Esse outro aqui. Mas, na verdade, assim, a face assim poderia estar ali, né? São retângulos, né? Mas a figura em si, ela é um hexágono e a outra é um pedaço, né? O que é? Como é o nome dessa figura? Tirando isso aqui, como é que é o nome dessa figura? Prisma hexagonal. Isso, e dessa? Dodecaedro, né? Por que dodecaedro? Eles têm 12, 3, 4, 5, 6. Certo? Ok. Então, olha só. Pessoal, então a gente já está trabalhando essa primeira noção que a gente pode trabalhar com as crianças dessas classificações, certo? E observar, então nessas figuras aqui, todos os lados são triangulares. A base de todos eles são triangulares? Não, a gente tem base triangular, base hexagonal, base pentagonal, quadrada, certo? E aqui? Aqui é qual a diferença como que você pode descrever a diferença entre o cilindro e o cone? O cone são... O cone tem um vértice. O que mais? Esse outro aí é oblíquo, né? O cilindro oblíquo. Ah, tá, aquele ali. É. Mas e aí, como é que você pode falar mais ainda entre a diferença entre o cone e o cilindro? Além do vértice. Isso. O cone o cilindro tem duas bases. O cone tem só uma. Isso aqui é o quê? Tronco de cone, né? Aí ele vai ter também duas bases. Mas qual é a diferença entre o tronco de cone e o cilindro? As bases são diferentes. Isso, certo? Isso. Então, essas noções, essas propriedades, a gente pode trabalhar, tá, nas séries iniciais. E é importante que as crianças manipulem, percebam. Então, aqui, ó, ela vai ver, né, o que é o vértice, né, ela pode sentir o que é o vértice, o que é a aresta. Né? Dá para ver até a diagonal do cubo, certo? Por que esse é cubo e esse daqui não é cubo? Os lados são diferentes. Isso. Porque para ser cubo, todas as faces têm que ser quadradas. Tá? E esse aqui, as laterais não são quadradas. Todas as faces têm que ser quadradas e todas as arestas têm a mesma medida. Isso, e todas as arestas têm que ser a mesma medida, por consequência. E aqui não acontece isso, ok? E aí, dá pra gente perceber, e aqui a gente vai explorando, né? Por exemplo, vamos ver aqui intuitivamente. Qual tem o maior... tronco de pirâmide. Aí, o que acontece? Olhando assim intuitivamente, trabalhando a percepção, qual é que tem um volume maior, esse ou esse? Intuitivamente, o maior tinha um volume maior. Não dá, mas aí você vai falando a gente ou a criança? Porque a criança vai olhar, vai achar que esse aqui é maior. É mais gordinho? Mas eu acho que criança vai pensar Eu acho que mais alto criança, porque Então, assim, o que a gente pode trabalhar aqui é o quê? Que não dá pra gente saber, só se a gente fizer os cálculos mesmo, a medida, tá? E aí, pra gente achar que o volume disso daqui, pra gente trabalhar essa ideia com a criança, a gente vai voltar lá naquele metro cúbico que a gente construiu, para eles entenderem por que o volume é base vezes a largura vezes a altura, tá? E aí, assim, intuitivamente, não dá pra gente saber aqui exatamente qual que é o
o maior, né? Agora, por exemplo, se eu pegar aquele cubinho lá do material dourado e colocar aqui, eu não preciso fazer conta para saber que esse aqui é maior. Agora, nesse caso aqui, eu preciso fazer a conta para saber qual que tem o volume maior, se é a mesma medida. Então, são essas noções que a gente pode trabalhar com as crianças, né? Fazer a comparação. Por exemplo, se eu achar o volume disso daqui, se a gente trabalhou o metro cúbico na aula passada, o volume disso aqui é maior ou menor que um metro cúbico? Hã? Muito menor. É maior ou menor que um decímetro cúbico? Maior. Então, a criança ter essas noções, essa intuição, eles não vão fazer. Quando eles verem o cálculo. A métrica, aí ele já vai ter uma noção. Já vai ter isso. Aí ele não vai chegar a um cálculo absurdo, dar uma coisa totalmente, entendeu, errada. Irreal. Irreal. E quando eles forem, por exemplo, se um dia eles forem lá fazer a faculdade de matemática, como nós fizemos, que a gente tem que fazer esses cálculos e tal, chegar nessas demonstrações, quando eles verem essa relação aqui, ó, verem visualmente isso aqui, que isso aqui é exportado, a relação entre esse e esse, entre aquele e aquele, ela já manipulou, isso vai ser mais fácil dela abstrair, né? Porque já teve esse contato com o concreto e já explorou essas relações. Ok? Então agora vamos continuar vendo isso, só que eu vou passar um slide.